Acho que aos poucos a galera vai chegando, mas acho que é importante a gente começar com o pessoal que já está aqui para a gente conseguir dar andamento nas discussões, tá? Hoje eu fiquei com o professor Washington de falar sobre a publicação, né, e o registro do protocolo de pesquisa de uma revisão de escopo e a publicação do protocolo, tá? De antemão, já digo que o professor Washington não vai estar presente na aula hoje, e aí teremos apenas eu para fazer essa explanação, mas aí eu espero que as dúvidas que a gente tiver ao longo da aula, né, a gente pode compartilhar. O professor Rodrigo pode ajudar também, que já está craque aí na questão da revisão de escopo, e aí a gente vai discutindo alguns aspectos, tá bom? Eu vou apresentar a tela, tá? Já adianto que esse é um tema um pouco mais, como eu posso dizer, detalhado. Então, é cheio de detalhe, né? Exige mais um pouquinho da gente para ter um pouquinho mais de dedicação, né? No sentido de pensar direito, escrever certinho, se precisar voltar, revisar, para de fato ficar uma coisa bem fechada, né? Então, às vezes, acho que por isso que exige um pouco da gente, mas nesse sentido mesmo de ter uma escrita, né? Que seja clara, que seja objetiva, né? E que consiga aí suprir alguma demanda da gente. Eu deixei um link no chat, porque eu escolhi esse artigo hoje para tomar como exemplo, e aí eu sempre vou voltar nesse artigo também durante a apresentação, tá bom? Então, eu vou ficar sempre fazendo uma tela aqui do slide e uma tela do artigo para a gente ver como que foi que o autor acabou aplicando aquilo que eu falei, tá? Então, vou começar aqui a apresentar a minha tela. Vai ser tela cheia mesmo. E vamos começar, tá? Então, iniciando aqui, vamos falar um pouquinho sobre a publicação de um protocolo, né? De uma revisão de escopo, beleza? Eu foquei principalmente a minha apresentação na questão da publicação. E aí, mais à frente, eu vou falar com vocês, porque eu não foquei muito na questão do registro, tá? Então, primeiro, a gente tem que ter claro né, dividido na nossa mente que a gente é diferente publicar um protocolo de publicar uma revisão. Quando eu publico um protocolo, eu estou publicando, né, como que eu vou fazer tal atividade, né, ou como que eu vou realizar tal ação. E quando eu publico a revisão, não, já faço o trabalho completo, já digo o que eu achei, né, já é um trabalho extenso, tá? Muitas das coisas que tem no protocolo vai ter na revisão, tá? Então, fazer um protocolo acaba que só traz vantagem para a gente, né? Porque como a gente já vai escrever muita coisa da revisão nesse protocolo, quando a gente chegar de fato para fazer a busca e escrever o artigo da revisão, a gente já vai ter meio caminho andado aí nesse sistema aí de, de escrita, né? Então, metade do trabalho, né, de escrita da revisão já vai ter sido feito só da gente fazer, né, um protocolo. E aí, para que eu faço, né? Qual o objetivo de fazer um protocolo de revisão? Então, é para pré-definir objetivos, né? Definir métodos e relatórios da revisão para permitir a transparência no processo, né? Então, se a gente está falando de evidência, né, de evidência científica, né, para a saúde ou qualquer área que seja que utilize, né,
a prática baseada em evidência, uma das principais coisas que a gente precisa ter é transparência, né? Então, se eu tenho o meu método, né, e aí esse método ele é conhecido e ele é reprodutível, né? Beleza, já é um passo grande para eu ter transparência nesse processo, né? E aí, nada mais justo, então, né, do que eu transparecer a meu modo de trabalho ainda nessa fase de embriogênese, né, que é quando eu estou criando ainda o meu projeto, né? E aí isso traz confiabilidade para a pesquisa, traz confiabilidade para o grupo de pesquisa, né? Porque dá para entender ali que de fato são pessoas que estão envolvidas, né, com seriedade nesse processo de revisão, né, nesse processo de fazer a pesquisa acontecer, certo? Outra coisa também, né, eu tenho esses objetivos, e aí, como eu sou transparente, né, se alguma coisa desse protocolo precisar ser modificado após a sua publicação, eu posso justificar ele, né, após a publicação. Mas o protocolo em si, ele já vai, né, de antemão, me dizer, né, e dizer para a comunidade científica como que eu vou fazer esse trabalho, beleza? A JBI, ela traz que a gente pode ter vai fazer esse protocolo com base, né, nos itens do Prisma que eu apresentei em outro momento. Então, todos aqueles itens lá, introdução, sumário, busca, tudo que eu for fazer que esteja contido nesse protocolo tem que estar, né, tem que ser baseado no Prisma para Scoping Reviews. Um adendo importante, a gente não tem um prisma para o protocolo, né? Então, eu preciso olhar as ferramentas do JBI para saber até onde eu vou escrever para o protocolo, tá? Mas até certo tópico do prisma eu vou, sim, né, escrever no protocolo, e o prisma como um todo a gente vai colocar apenas no artigo. Então, só lendo a ferramenta do JBI, de fato, que a gente vai saber até que ponto, né, do prisma a gente vai escrever. E aí, vamos lá. Como eu falei da questão da transparência, né, de que eu estou fazendo um trabalho sério, esse trabalho tem um método, né, adequado, reconhecido e público, qualquer pessoa que chegar, olhar esse protocolo, vai poder reproduzir o meu trabalho, né? Com a revisão sistemática, a gente já tem isso estabelecido, né, principalmente na questão do registro, né, da revisão. Então, a gente usa o Próspero para fazer esse registro de revisão sistemática. Então, eu tive lá minha ideia de fazer revisão, vou lá no site do Próspero e faço esse registro, né? As pessoas sabem, né, os pesquisadores sabem que tem uma revisão em andamento sobre tal tópico, porque isso está registrado no Próspero. Então, imagina, eu falo, eu quero fazer uma revisão sobre dor no joelho, né, e risco de quedas. É um exemplo. Mas será que já existe revisão sobre isso, né? Ou será que já estão fazendo uma revisão sobre isso, né? Só que ela não foi publicada? Então, o primeiro passo, olhar na literatura se tem revisão sobre isso. E o segundo, olhar também se alguém já não está fazendo isso que eu pensei em fazer, né? E aí, quando eu vejo, falo, pô, já tem alguém fazendo, beleza, né? Às vezes eu penso, não preciso mais fazer isso. Ou eu posso olhar e falar, beleza, a pessoa está fazendo sobre tal tópico, mas eu acho que do meu ponto de vista, do ponto de vista do meu grupo de pesquisa, a gente poderia olhar tais variáveis. E aí eu também tenho margem para fazer a minha revisão. E para revisão de escopo, a gente tem isso, né? Então, a revisão de escopo ainda não pode ser
e outras revisões de literatura, elas ainda não podem ser publicadas no Próspero, tá? Mas a gente já tem outros 2 locais que a gente pode fazer registro. Tanto o Open Source Framework, como o Figshare. Assim, eu não pesquisei muito sobre os 2, tá? Mas eu sei que é um processo que a gente pode fazer completamente online e depois a gente pode fazer a busca lá, né? Tranquila nessas 2 bases. O que a gente tem mais recomendado atualmente, né? O que vem se consolidando cada vez mais é a publicação do protocolo, né? Porque uma vez o protocolo publicado, era como se eu tivesse registrado em uma dessas bases de dados. Então, por exemplo, o professor Rodrigo está fazendo uma revisão de escopo, né? Uma revisão sistemática. Ele poderia cadastrar no Próspero e a comunidade científica já estava sabendo que ele estava trabalhando naquele tópico, né? Para revisão de escopo, se ele publica o protocolo, se for uma revisão de escopo, né? E ele publicar o protocolo, todo mundo já vai saber que ele está trabalhando com esse tema também, né? Então, é uma coisa que vem ganhando cada vez mais força, né? A gente já tem várias revistas que aceitam essa publicação, a publicação desse tipo de trabalho. E agora, falando um pouquinho sobre a questão do protocolo, vamos para as etapas, né? Como eu falei, a gente tem que pensar que não é a publicação do artigo, mas e que a gente está pensando na questão da transparência. Então, principalmente a questão do método, né, é o que o guideline da JBI mais foca, né, e é o que a gente vai ter publicado, tá? Então, começando com o título. Eita, aqui já ficou errado. O título, tá? Ele tem que ser um título claro e informativo, né? Idealmente que seja um título conciso, mas tem que ser um título que aborde ali o tema que a gente está trabalhando. Outra coisa, ele tem que conter, no final, um protocolo de uma revisão de escopo. Para quê? Para identificar o tipo de trabalho que a gente está fazendo. A gente não pode usar pergunta no título, tá? E a gente pode basear a escrita do título no acrônimo PCC. O acrônimo PCC, lembra que é população, conceito e contexto, que a gente viu, que a gente pode usar para fazer uma pergunta de pesquisa, e a gente pode usar ela também para fazer o título. Então, um título que contém a população, o conceito e o contexto que eu estou estudando é um título ideal, né? E completo. Aí aqui eu trouxe um exemplo desse artigo que eu deixei o link na descrição. Então, aqui vocês veem, ó, entendendo o cuidado centrado na família, né, em uma unidade de cuidado intensivo. No final, 2 pontos, a Scope Review Protocol. Ou seja, eles colocaram, né, o título, tá? É um título claro, que vai falar sobre cuidado centrado na família, e colocaram o local também, né? E, por fim, colocaram que é um protocolo de uma revisão de escopo para quê? Para identificar esse trabalho, tá? O título veio primeiro na descrição, mas, no geral, quando a gente está escrevendo alguma coisa, a gente sempre faz o título por último. Pode ser por último, mas sempre lembrar, né, de que tem que ser uma coisa que contemple, né, meu problema de pesquisa e que tenha dizendo a descrição do tipo de trabalho. Né? Eu tenho que falar que é um protocolo de revisão de escopo. Vamos lá. Continuando, eu tenho a questão de revisão, ou seja, a minha pergunta de pesquisa. Na aula que a gente falou sobre pergunta de pesquisa e aquele primeiro vídeo que a gente assistiu, a gente viu que a gente poderia fazer a pergunta de pesquisa de várias maneiras, né? É a pergunta de pesquisa que vai direcionar o desenvolvimento
da revisão, então, muito importante isso também. É a pergunta de pesquisa que vai direcionar o desenvolvimento da revisão, tá? Vai me dar mais efetividade da busca e dos critérios, porque eu sei de fato o que é que eu estou pesquisando, né? Quanto mais clara a pergunta, né, mais eu sei o que eu vou procurar. Se eu falo, eu quero uma caneta, vou na loja e falo, quero uma caneta, chego lá, tem caneta de 10 marcas, 10, 20 cores, né, caneta bico fino, bico grosso, tem, enfim, uma variedade de canetas. Mas se eu falo, eu quero uma caneta ponta 07, cor azul, né, tubo transparente. Já reduzi, né, a minha estratégia de busca, a minha pergunta, né, e aí eu vou conseguir, né, chegar ao meu objetivo com mais clareza, porque se eu chegar e falar para o atendente que eu quero só uma caneta, ele vai me mostrar todas as canetas da loja, né? Se eu dizer que, sei lá, quero uma caneta tal, 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 então a minha busca vai ser mais efetiva, vou ser mais criteriosa, tá? Nessa questão de achar o que eu procuro. Ela tem que ser uma estratégia também que se baseia no acrônimo PCC. Então, se eu vou fazer uma estratégia de busca, né, eu tenho que pensar qual a população, qual o conceito, uma pergunta, né? Tem que perguntar qual é o conceito e qual o contexto. Normalmente, uma pergunta só pode satisfazer a questão da revisão, tá? Mas aí, se os pesquisadores acharem que uma pergunta só não é ideal, né? Eu precisaria de perguntas a mais para falar sobre o conceito e o contexto, aí eu posso incluir mais perguntas. Nesse exemplo que eu trouxe desse artigo, tá? Eles colocaram 4 perguntas. Então, eles quiseram saber sobre a definição, sobre o conceito, as práticas e intervenções e as métricas utilizadas para mensurar isso na literatura. Né? Então, eles poderiam fazer uma pergunta só ampla? Poderiam, mas eles quiseram, né, colocar questões a mais que definissem outros tópicos, colocaram uma pergunta só para o conceito, por exemplo, né? E isso é válido, né? E aí eu vou voltar aqui no artigo rapidinho, que aí vocês vão ver. Como que tá. A gente vai ver no artigo aos pouquinhos. Aí você vê que é uma lógica de escrita um pouco diferente de um artigo normal, porque no artigo você faz a introdução, métodos, né, resultados, discussão, conclusão. Aqui não, você vai ter claramente, né, resumo, resumo, aí você tem introdução, aí de revisão. Então, o que é início, né? O leitor conheça o nosso trabalho de fato, ele conheça o nosso tema, né? Então, eu tenho que ter uma introdução que ela seja compreensiva, né? E que ela fale sobre o tema. E mais importante que isso é que na minha introdução, se eu tiver que fazer definições a respeito de alguma coisa, eu faça nesse momento, né? Então, por exemplo, esse autor ele quis falar sobre cuidado centrado na família. Então, ele tem que definir o que é cuidado centrado na família, né? E deixar claro qual a linha que esse estudo vai seguir, certo? Então, você tem conceitos
que normalmente são gerais, mas tem conceitos que são dúbios, né? Por exemplo, se a gente for comparar uma região e outra. E é por isso que a gente tem que dar essas definições ainda na introdução. Eu preciso fazer uma justificativa, né, do porquê eu estou fazendo essa revisão. Então, por que eu vi a necessidade de fazer esse estudo, né? Será que é uma falha na literatura? Será que eu vi que é em consequência de o resultado de outros estudos que mostram que a gente pode ter, né, uma lacuna em tal dado? Nessa introdução é muito importante também a gente fazer um status da literatura. Então, eu preciso escrever, né, na introdução se tem revisão sistemática sobre o assunto, se tem revisão de escopo sobre o assunto. Eu preciso escrever, né, por exemplo, se eu encontrei uma revisão de escopo, por que aquela revisão de escopo não é suficiente para o que eu estou pesquisando, né? Porque eu tenho que ir além dessa revisão de escopo e fazer uma busca a mais, né? O que faltou naquela revisão, né? Que me leva a ter que fazer uma busca, tá? E essa revisão ela tem que ter aproximadamente 1.000 palavras, como tem no manual da JBI, tá? Se a gente pegar essa introdução aqui, eu não sei quantas palavras eles próxima às 1.000. Você vê que é uma introdução bem grande, né? E aí eles falam sobre, né, a questão da admissão da criança na UTI neonatal, faz as definições, né, do que seria. Aí continuam falando. Aqui no final, ó, eles falam que fez uma busca inicial no Próspero, né, e no Medline, no Cochrane Database, para realmente identificar o tópico, né, observar se tinha revisões, e eles identificaram que tinham 3 protocolos de revisão sistemática, uma revisão sistemática publicada e um scope review, né? Eles citam, inclusive, essa revisão sistemática, né? E no final, né, eles ainda mostram por que apesar de ter esses trabalhos, eles ainda sim precisavam, né, fazer essa exploração na literatura. E aí sim eles partem para o objetivo e para fazer essa revisão e para as questões da revisão. Continuando aqui, o que eu tenho, né? Minha introdução, né? Falando, no final, ela vai ter os objetivos. Então, no geral, o último parágrafo da introdução é colocar o objetivo, né? Então, eu tenho que fazer esse objetivo também baseado no PCC. Então, tem que ser um objetivo que contenha população, conceito, contexto. E mais importante que isso, eu preciso fazer uma introdução que seja alinhada, um objetivo que seja alinhado com o título e com a questão de pesquisa. Então, se a gente pegar o tema aqui, por exemplo, deles, né, dessa revisão de escopo, por exemplo, identificar e caracterizar as definições de UTI intensivo UTI neonatal, né, UTI neonatal, né, cuidado centrado na família e os conceitos associados, né, identificar e caracterizar as práticas e intervenções, né, que compõem tanto a UTI NEO quanto o cuidado centrado na família e catalogar as métricas usadas, né, nesses 2 tipos de locais. Então, eles falaram que o título ia ser lá no título, né, que era que eles queriam falar sobre a UTI NEO e o cuidado centrado na família, né, e eles queriam
definições, trouxeram isso na pergunta e trouxeram isso no objetivo. Se a gente for parar para fazer crítica, eu acho que ainda cabe críticas, né? Eu achei que esse objetivo, por exemplo, que eles trouxeram aqui, que foi o objetivo do resumo, ficou muito mais claro do que o objetivo do texto. Nesse aqui também, né, o P não ficou tão claro, né? Então, talvez, se eles colocassem um P com mais clareza, talvez ficaria mais claro. Mas o que eu queria demonstrar é que isso tem que casar, né? Então, se eu estou falando sobre um tema, por exemplo, risco de quedas em idosos que residem em instituições de longa permanência, né? Então, P é idosos, quedas, né, que é o meu conceito, e meu contexto, instituições de longa permanência. Então, primeiro isso vai estar no meu título, né? Risco de quedas de idosos que estão em instituições de longa permanência, uma revisão de um protocolo de revisão de escopo. Beleza. Minha questão seria o quê? Qual o risco de queda de idosos que vivem em instituições de longa permanência? Né? E aí eu já estou usando 3. O meu objetivo, então, seria avaliar, né, o risco de quedas de idosos que convivem em instituições de longa permanência. Então, vê aí que nas 3 coisas, né, eu casei o meu acrônimo para que tudo falasse, né, em mesmo tom. Eu não posso dizer, por exemplo, atenção básica em um e instituição de longa permanência em outros, ou falar idoso em um, adulto em outro, porque isso acaba deixando dúbio a interpretação. Partindo, tem a questão do critério de inclusão. Então, no critério de inclusão, né, eu vou ter quais os participantes, né, eu preciso falar as características desses participantes, né, e repara que aqui eu coloquei também com base no PCC, então, população, conceito e contexto também, tá? Então, participantes. Quais as características desses participantes, né? Será que é homem, mulher? Será que é adulto? Será que é criança? Eu preciso detalhar isso no meu critério de inclusão. Se eu trabalho, por exemplo, com. Então, exemplo, câncer de mama, né? Será que se eu dizer que é só pacientes com câncer de mama, né, isso está incluso? Talvez não fica tão claro, né? Será que é diferente câncer de mama em homem e câncer de mama em mulher, né? E aí eu preciso detalhar de fato qual a população que eu quero estudar. Preciso dizer também qual o tipo de pesquisa, né? O ideal é que eu tenha, né, uma pesquisa mais mais extensa possível, né? O maior número de trabalhos, né, do tipo de trabalho possível, carta, revisão, artigo, né, trabalho de resumo, de anais de revistas, enfim. No meu conceito, né, eu preciso detalhar, tá? Qual a intervenção de interesse, qual o fenômeno de interesse, qual o desfecho que eu estou avaliando, tá? Então, naquele exemplo anterior, daí eu falei sobre quedas em idosos. Então, preciso dizer, né, o que é queda, né? E dizer exatamente ali o que eu quero avaliar. Isso seria no conceito, porque às vezes a gente tem coisas que tem um conceito, né, mais amplo. Se eu falo assim, eu quero avaliar intervenções de fisioterapia, né? E aí eu preciso dizer, será que são intervenções motoras? Será que são respiratórias? Será que eu quero intervenções só relacionadas a equilíbrio, né? Só relacionada a diagnóstico? Então, preciso dizer qual tipo de intervenção.
Para finalizar, eu tenho que pensar também na questão do contexto. Então, qual local, né? Será que eu vou considerar fatores locais, regionais, né? Será que eu vou querer locais mais específicos? Preciso falar e, às vezes, justificar também, tá? Então, pode ser um local, um contexto de abrangência maior, por exemplo, países que falam espanhol, ou podem ser atenção básica, pode ser sistemas de saúde, né? Cidadãos, né? Tudo depende do meu objetivo e da minha pergunta. Além disso, eu tenho que dizer o tipo de evidência, né? Como eu falei, pode ser uma busca aberta, com todo tipo de trabalho, né? Ou eu posso fazer uma busca que todo tipo de trabalho não contemple, né? E aí eu precisar, por exemplo, incluir só ensaios clínicos, né? Só estudos de coorte, estudos que estejam nessa linha aí de alguma intervenção para eu conseguir suprir, né, a minha demanda. Deixa eu ver aqui, se a gente voltar aqui rapidamente no artigo, a gente e falam através do PCC, né? Então, os participantes aqui agora está mais claro, né? Então, os neonatos com menos de 28 dias e as crianças, né, com menos de 12 meses, e aí ele vai descrevendo tal. O conceito, ele quer considerar estudos que explorem, né, a definição de cuidados sentados na família, conceito, né, que envolvam, né, os neonatos e crianças, bebês, no caso. E o contexto, né, é a unidade de terapia intensiva neonatal. Aí você vê que eles trouxeram já separados, né, no critério de inclusão por tópico do PCC. Então, participante, eu quero esse tipo de participante, que tenha esse tipo, né, de conceito, no caso deles é tanto as métricas quanto, né, as intervenções, as práticas e as definições, e o contexto só de UTI neonatal, né? Continuando aqui, a gente vai para mais um passo dos métodos. Então, primeira coisa que eu preciso pensar quando eu falo de estratégia de busca é que eu tenho que fazer uma estratégia de busca que seja extensa. Eu tenho que pegar o maior número de artigos possíveis, tanto artigos publicados quanto artigos não publicados, né? Ou os artigos que são, inclusive, difíceis de encontrar, né? Então, quanto maior a minha busca, mais fundo eu vou conseguir ir na literatura e achar tanto esses artigos, né, indexados, como aqueles ditos chamados da literatura literatura cinzenta, que são esses não publicados, os difíceis de encontrar. A JBI fala que a gente tem que seguir essa estratégia de busca em 3 passos. Então, meu primeiro passo é iniciar por uma busca em locais relevantes com termos indexados, né? Então, posso escolher grandes bases de dados relacionadas ao meu tema, né? Então, por exemplo, se é um assunto relacionado à enfermagem, eu posso ir na BDenf, se é uma coisa mais relacionada, né, a literatura médica mesmo, pode ser PubMed, Medline, e aí eu vou usar termos indexados. Aqui eu dei como exemplo o DEX, pode ser o MESH, né, que é outro tesauro conhecido. Né? E aí eu vou fazer essa primeira busca que eu chamo de busca inocente. Quando eu faço essa busca inocente, eu já consigo ver ali qual o panorama da literatura, né, sobre aquele tema. Fiz esse passo 1, para o passo 2 eu vou identificar palavras-chave adicionais. Ou seja, se eu utilizei aquelas buscas que estavam lá indexadas, apareceram tais artigos, quais outros artigos apareceram, ou quais outras palavras-chave esses artigos aqui contêm, que eu posso identificar aqui.
E aí eu vou montando uma lista de palavras-chave que podem ser adicionadas, né, na minha estratégia. Por fim, eu tenho que ver, né, a lista das possíveis referências adicionais. Ou seja, eu inicio a busca séria, né, na base de dados, encontro palavras-chave a mais e vejo se tem artigos que, mesmo com essas duas estratégias aqui, eu ainda posso, né, adicionar, talvez pela leitura de um artigo, né, talvez por um link, uma referência, né, e às vezes eu posso encontrar esse tipo de trabalho aí, lendo outros trabalhos, por exemplo. Para o protocolo, o que a gente tem é que a gente tenha pelo menos a estratégia de uma base de dados publicada. Então, voltando aqui naquele artigo, o que ele trouxe, né, ele falou aqui da estratégia, ele trouxe a estratégia que ele utilizou do Medline Viovid, né? E aí, essa estratégia veio no anexo, no apêndice 1, né, do trabalho. Então, ele fala das bases de dados que ele vai incluir, mas para título mesmo de publicação do protocolo, ele trouxe apenas a da Medline. Deixa eu ver se dá para a gente ver aqui. Aqui, a estratégia do Medline, tá vendo? Então, ele colocou aqui, né, a estratégia, as palavras de busca, né, e aí ele foi casando a busca até achar os resultados, né, e aqui os resultados que retornaram. Então, é isso. E o bom é que, pelo menos, se a gente colocar só uma estratégia para o protocolo, né, já alivia. Então, não preciso fazer todas para já colocar no protocolo. Eu posso, né, deixar as outras estratégias para depois. E, por fim, tá, tem a questão também, por fim não, tem a questão do idioma também, né, a questão da estratégia de busca. Então, eu não posso restringir, ou eu tenho que ter uma forte justificativa de dizer por que eu quero tal idioma, né? Eu vou dar um exemplo que eu não sei se cabe. Né? Então, por exemplo, se eu estudo só o sistema de saúde do Brasil, né? Às vezes seria interessante eu restringir para a língua portuguesa, mas será que não tem artigos também de outros idiomas, né? Inglês, por exemplo, tem muita revista brasileira mesmo que publica em inglês, não publica mais em português, né? Espanhol tem revista que é latino-americana, que recebe artigos do Brasil, que também teria esse idioma, então restringir o idioma não é justificativa, né? Sem justificativa não é plausível na revisão de escopo. E aí, fiz estratégia de busca, né? Tenho um objetivo de pesquisa tudo certinho. Eu preciso agora fazer a minha estratégia, dizer como que eu vou fazer essa busca e a seleção. Então, eu tenho que ter a estratégia de busca, mas eu também tenho que dizer como que eu vou buscar. Eu tenho que dizer o passo a passo, né, da realização do meu trabalho. Então, no geral, a gente faz, né, uma busca de títulos e abstracts e resumos, e depois faz a leitura do texto completo. Na revisão de escopo, a gente tem que ter pelo menos 2 revisores para fazer essa busca. E eu preciso dizer, né, no protocolo, que são 2 revisores, ou que são 3, que são 4, mas tem que ter no mínimo 2, e isso tem que estar registrado, tá? Eu tenho que registrar também como eu vou fazer resolução de impasse. Então, por exemplo, pesquisador 1 sou eu, pesquisador 2 é Carol, né? Eu acho que eu devo incluir um artigo, Carol, eu acho que a gente não deve incluir, né? Como que essa dualidade de pensamentos vai ser resolvida? Vai ter o pesquisador 3, que é o professor Matheus, que vai dizer para a gente se a gente inclui ou não com base em tais critérios. Então, preciso deixar claro ali que eu vou ter um terceiro revisor, por exemplo, para fazer a solução,
desse impasse. Preciso dizer como vou fazer a gestão dos artigos duplicados em várias bases de dados, tá? Preciso dizer se eu vou utilizar softwares de suporte, então EndNote, Heavy não, um outro que dá para a gente fazer também, que serve para revisão de escopo, mas que dá para fazer para revisão, serve para sistemática, mas dá para fazer de escopo. Não é Heavy, mas eu vou lembrar o nome para vocês. Dá para utilizar o Mendeley. Mendeley. Não, você tem Mendeley, Ryan, desculpa. Ryan. Tem o Ryan, tem o Zotero também. Ryan e Zotero, exato. Mas eu digo na questão na questão do suporte mesmo, né? Por duplicado, eu posso fazer Zotero, posso fazer EndNote, posso fazer Mendeley, né? Eles conseguem fazer essa gestão de duplicados, mas aí eu posso ter softwares que vão me ajudar a mais com essa busca. Por exemplo, na questão do Ryan, que eu consigo dizer se eu aceito, se eu não aceito, né? E fazer, inclusive, esse próximo passo aqui, que é o passo de justificativa da seleção. Então, se eu aceito esse artigo, eu aceito por quê? Se eu não aceito, eu aceito por qual motivo, né? Então, com o Ryan, por exemplo, é possível fazer isso. E aí ele me disse que eu posso escolher fazer um teste piloto antes de começar a busca. Então, eu faço um piloto com 25 estudos aleatórios, né? E aí eu vou fazendo essa seleção, né? Os dois revisores vão fazendo, né, essa seleção aí para ver se de fato está alinhada a estratégia de busca, os critérios de inclusão tão claros, que é muito importante a gente fazer a pergunta clara para a gente deixar o critério de inclusão bem claro, né, na hora de incluir ou excluir. E quanto menos claro tiver, mais dúbio vai ser essa seleção do artigo. E aí, selecionou os artigos, resolveu os impasses, precisamos fazer a extração dos dados dos artigos, né, selecionados. Estamos quase finalizando. Então, tem que deixar isso também claro no protocolo. Então, eu preciso dizer qual a ferramenta que eu vou utilizar. No JBI, você tem um apêndice, né, que é uma ferramenta de seleção de dados. Você pode fazer isso através de formulário, né, uma opção, ou escrito ou eletrônico, ou pode fazer isso também através de tabela, no Excel, por exemplo, no Google. Mas, claro, relatar, né, no nosso manuscrito. Quais dados que eu vou pegar? Né? Eu vou pegar dados que que me dão informações, né, relevantes. Então, vou pegar autor, referência, tipo de publicação, ano de publicação, local, né, resultados que foram relevantes e dados do artigo que foram relevantes. Então, por exemplo, eu vou usar o exemplo da queda em idosos, né? Será que é relevante pegar, né, características sociodemográficas desses pacientes? Talvez, né, pegar tipo de escala que foi utilizada para avaliar risco de quedas, por exemplo, número de quedas. Então, os dados têm que ser dados, né, que vão responder ao meu objetivo. Então, sempre que pensar qual dado eu quero, leia a pergunta do seu objetivo e se pergunte o que eu quero achar com isso, né? Quero ver qual é a população sobre esse conceito aqui, o que eu posso tirar de cada artigo, sobre o contexto, né? O que eu posso tirar, né? E fazer esse formulário. E ele também recomenda que a gente faça um piloto para se familiarizar com a ferramenta e garantir a extração correta dos dados, né? Se a gente faz um piloto, às vezes a gente fala, poderíamos tirar tal dado do artigo, às vezes esse dado não é relevante para o nosso objetivo, e aí, assim, finalizar, tá? Estamos quase finalizando, a gente tem que pensar agora na análise de evidência, né? E aqui não é análise do resultado, né? Quem faz síntese de resultado é a revisão
sistemática, a gente analisa a evidência disponível. Então, eu vou extrair e mapear essa evidência aqui. E aí eu posso fazer frequências, contagens, extrair as características da população que são mais relevantes, então sexo, idade, se tiver mais alguma característica seja importante, vou extrair também, né? Às vezes tem, a depender do meu objetivo, eu vou ter mais características sociodemográficas disponíveis do que em um objetivo do que outro, né? E aí eu posso extrair, mas sempre aquela análise mais básica, né? Uma frequência, uma contagem, uma porcentagem, né? Coisas mais básicas. No manual, fala sobre a questão dos dados qualitativos, tá? Se eu não me engano, essa revisão que eu trouxe de exemplo, ela até citou que poderia selecionar esses dados qualitativos, só que o JB enfoca que os dados qualitativos, né, muitas vezes são muito complexos. Então, às vezes, eles são mais interessantes descritos em uma revisão sistemática de dados qualitativos, que a gente pode fazer isso, do que em uma revisão sistemática, né, do que uma revisão de escopo, né. Se precisar fazer análises mais profundas, a gente pode fazer também, pode utilizar alguma ferramenta estatística, mas isso não é obrigatório. E aqui a apresentação dos resultados. Esse artigo que a gente mostrou aqui, ele disse que ia apresentar os dados, né, em tabelas principalmente, né? Mas aí eu posso ser criativo. Eu lembro daquele primeiro artigo que a gente viu, não sei se o nome da professora é Renata Brandão, mas é alguma coisa Brandão, e aí ela fala, né, que a gente tem a revisão, a gente pode fazer uma tabela comum, né, como tabelas de artigos que a gente já faz, mas a gente também pode inovar, né, pode fazer sequências, deixa eu mostrar aqui para vocês algumas coisas que tem no manual do JBI. Então, eu posso fazer organogramas diferentes. Então, esse aqui, né? Para falar, por exemplo, do ano de publicação. Então, quando que tem mais artigos publicados? Aí aqui, né, nesse gráfico, nessa figura, a gente já consegue ver que é principalmente aqui em 2012 sobre saúde, né? Posso fazer, né, fluxograma. Posso fazer, por exemplo, né, esse gráfico aqui, né, e aí é uma maneira também de apresentar, né, o resultado do que a gente encontrou. As tabelas podem ser marcadas também, né, tabela normal. Enfim, tem uma série de maneiras de apresentar esse resultado e a gente tem que falar isso no nosso protocolo. Dito isso, né, vamos ao trabalho, começar nossos protocolos de revisão. Já vi que mais um grupo se manifestou durante a semana para começar, né, de fato, trabalhar. Eu acho que a gente já tem bastante material disponível para falar, né, e para começar. Eu vou mostrar aqui só uma coisinha que eu gosto de utilizar, que é o meu... Então, pego os principais tópicos que eu tenho que ter, por exemplo, e aí eu vou fazendo os pouquinhos, depois eu junto e começo a elaborar o texto. Então, aqui já coloquei a pergunta, né? A estratégia, a pergunta, objetivos, critérios, e aí eu vou fazendo aos pouquinhos, né? E depois eu consigo juntar tudo e fazer o texto, né? Então, quem já começou a fazer pode começar, por exemplo, né? Já dá para começar a montar a pergunta, já dá para começar a montar a estratégia, já dá para começar a pensar no objetivo, né? E aí você vai fazendo essas partes, né? E aos poucos a gente vai conseguindo construir aí o protocolo. O que eu tinha para apresentar
por hoje foi isso tudo. Isso tudo. Vamos para dúvidas, perguntas, sugestões. Queria parabenizar a Fernanda pela excelente explanação, né? Por todo o carinho e cuidado que ela tem sempre, o comprometimento, né? Parabéns mesmo, Fê. Continue assim. Você vai alçar voos muito altos, com fé em Deus. Queria ouvir aí o pessoal, temos alguns minutinhos ainda. Quem já Gabriel, começou, quem está com dúvida também. Danilo, Emily, Mayra, deixa eu ver quem mais está por aqui. Cleidiane, Talita, Paulo, Gisele, Fernanda. Dúvidas, comentários. Olá, boa Danilo está noite. falando aqui que ficou bem claro. Não está podendo Oi, ligar. Acho que boa Talita noite. queria falar. Tá me Boa ouvindo? noite. Tudo Sim, bem? Flor. Boa Tudo noite. ótimo. Só uma dúvida mesmo. Assim, eu e Mayra, a gente já começou, nós fizemos, quer dizer, a gente já, acho que enviamos para o senhor ver a nossa pergunta, para ver se o que dá para poder melhorar, né? Mas Certo. após a pergunta, a gente já vai procurando, no caso, o objetivo, já tentar criar a partir dessa pergunta o objetivo ou o tema, porque tem a ver, Você, né? você lembra mais ou menos a pergunta? Você tem ela? Faço isso só para a gente poder fazer uma Tenho, reflexão. tenho. Ficou assim. Como a mobilização precoce pode trazer riscos ou benefícios aos pacientes críticos na UTI? Certo. Pronto. Então, o primeiro passo aí agora é a gente tentar enquadrar essa pergunta, né? Se ela está adequada nesse acrônimozinho que Fernanda falou aí, que é o PCC. Então, nós temos pacientes críticos, a população, tudo bem? Sim, Aí agora a gente começa a melhorar isso. Por exemplo, né? Vocês viram um estudo aí agora que também era paciente crítico, porém os autores eles afunilaram, eles foram lá em pacientes críticos neonatais, né? Será que na pergunta sua e de Mayra, vocês estão querendo estudar pacientes neonatais, pediátricos ou adultos? Então, entenda que um passo muito interessante é esse, é a gente dominar essa questão do acrônimo, né? Fernanda deixou isso bem bacana aí, né? Como é interessante se você deixar bem definidinho. Então, por exemplo, você já melhora um pouco essa pergunta, né? Se for a intenção de vocês, pacientes críticos adultos. Observe que a gente já filtra um pouco mais, porque a gente vai tornando o trabalho um pouco mais factível, né? Parar para estudar na população adulta, pediátrica e neonatal dá para fazer, mas requer mais tempo, mais trabalho, são populações diferentes. Olha que interessante esse exemplo, né? Eu acho que fica claro a importância do PCC. Então, o primeiro ponto é vocês sentarem dentro disso. Então, dentro do conceito, né? Vocês estão procurando estudar algo relacionados à mobilização, né? A, ao risco, e aos benefícios. Dá para fazer também, né? Dá para fazer. E a gente pode começar a pensar já que, por exemplo,
que se torna um trabalho até um pouco grande, né? Porque você já está vendo duas coisas, risco e benefício. Eu não estou falando que tem que mudar o trabalho, não, tá bom? Quem quiser fazer com pediátrico, neonatal, adulto, aqui é só um exemplo. Quem quiser fazer risco e benefício, é possível. Só que, às vezes, se a nossa pergunta ela for um pouquinho mais direcionada, né? O exemplo que Fernanda deu foi bem bacana, né? Eu posso chegar na escola no início do ano e falar assim, ó, eu quero comprar material escolar. Poxa, é uma coisa muito grande. Eu quero comprar caneta. Ainda foi muito grande. Fernanda deu um exemplo muito bacana aí, né? Porque existem especificações dentro disso daí, né? Eu quero um tipo de caneta específico. Eu queria, aos poucos, que vocês colocassem no papel, né? Fazer esse exercício, cada equipe, né? Qual a população de interesse que eu tenho, né? O que eu estou querendo estudar? Que conceito é esse, né? Que tipo de intervenção, né? No caso de vocês, é uma intervenção aí. E que desfecho eu estou querendo estudar? Porque, por exemplo, é diferente agora a gente partir para um trabalho de que utilize apenas pacientes críticos adultos, que já é grande, viu? Porque existem tipos de unidade de terapia intensiva diferentes. Ou uma forma de filtrar, mais ainda, pacientes críticos adultos, só que o contexto agora é dentro de unidades de terapia intensiva cardiológica, por exemplo, ou neurológica. A gente viu até um trabalho anterior, onde o contexto eram pacientes de unidade de terapia intensiva neurológica, né? O conceito, a gente pode olhar risco e benefício, mas, às vezes, autores mais pragmáticos, né, que querem um alvo, quer dar um tiro mais certo. Isso não é relação de preguiça e nem medo de trabalho, não, viu, gente? É uma tentativa de organizar uma pergunta mais enxuta, porque com isso a gente consegue chegar a um resultado, às vezes, melhor do que a gente trabalhar com perguntas muito amplas, né? Principalmente quando a gente está começando. Mas está ótima a pergunta, tá bom? A minha sugestão é só essa, é fazer esse exercício de enquadrar no PCC. Então, todo mundo das equipes aí, talvez seria esse exercício, né? Qual é a dúvida que você tem? Qual é a pergunta? O que você gostaria de estudar? E agora você assiste esse videozinho que eu mandei mais cedo, né? Tem essa aula de Fernanda, tem outras aulas que estão disponibilizadas no nosso canal do YouTube, né? Tem os artigos aí. Dá uma olhadinha no que significa isso de PCC, né? Que estratégia é essa da gente deixar a nossa pergunta bem compartimentalizada, fica fácil de entender. Então, a pessoa que vai bater o olho ali vai entender o que você está procurando. E o mais importante é o próprio pesquisador saber o que ele está procurando, né? Fica mais fácil da gente encontrar resultados. Não sei se ficou claro, Thali. Sim, professor. Ficou. Muito obrigada. Massa. Mas alguém gostaria de compartilhar? Então, enquanto o pessoal vai se pronunciando aí, viu? A palavra está aberta. É muito importante essa interação, né? Isso é muito importante. Só vou dar algumas sugestões aqui que consultem modelos, tá bom? É super fácil você procurar eu já até coloquei esse link de Fernanda lá no nosso cronograma. Já tem dois modelos, né? Um modelo de revisão publicada e agora vocês estão vendo um modelo de protocolo. É só você dar uma olhadinha nos modelos, né? E procurando outros modelos. Por exemplo, essa pergunta agora, eu esqueci o nome, é Thalita, né? Foi Thalita? Acho que foi Thalita. Isso. Thalita tem uma preocupação de ver risco e benefício de exercício lá na UTI. Ela vai melhorar a pergunta dela, ou vai deixar ampla, depende da força de trabalho delas, ou ela pode ser um pouco mais específica. Porém,
ela pode ter algumas dificuldades se ela olhar alguns outros modelos, né? Porque, por exemplo, alguém da enfermagem pode ter feito uma revisão dos riscos e benefícios, estou chutando aqui, viu, gente? Risco e benefício do uso de sonda nasogástrica em pacientes críticos. Eu não estou muito interessado em sonda nasogástrica. Thalita, ela não está interessada nisso, mas o modelo da revisão pode ajudar elas. Então, uma busca, por exemplo, né, de risco, benefício e revisão de escopo, você pode encontrar um estudo que pode ter um modelinho que vai te ajudar. Principalmente nessa fase agora, dessa semana, que nós vamos nos concentrar em fechar as perguntas de investigação de todas as equipes. Então, isso pode ajudar a questão do modelo, tá bom? Uma outra coisa interessante também, que serve como modelo, e Fernanda foi bem feliz em falar aí, é a gente procurar se não existe já, por exemplo, uma revisão de escopo da literatura que viu o risco e benefício do exercício em pacientes adultos. Olha que coisa interessante. Pode ser que alguém já publicou isso, pode ser que tenha um protocolo publicado sobre o tema. Não significa que você não vá fazer essa revisão, significa que a gente vai olhar para o estudo que já foi feito, e será que esse estudo não continua tendo lacunas? E a gente vai conduzir o nosso estudo, né? Então, conferir se as coisas já existem. Esse é um passo importante. Então, debrucem nas perguntas, isso é um exercício massa, entendeu? Tenta proteger um horáriozinho, tenta ir se comunicando aí com os membros das suas equipes, tá bom? Para a gente poder ir avançando nisso daí. Colocando no papel, eu também gosto de fazer como Fernanda falou, né? Eu pego um arquivo e começo a escrever nesse arquivo, vou escrevendo alguns tópicos, isso facilita a gente enxergar, né? Fernanda deu um exemplo muito bacana aí, né? Casando o título com a pergunta, com o objetivo, né? Tem coisas que tem que ter uma certa coerência, porque senão você não vai para lugar nenhum, tá bom? Então, eu acho que já deu para gravar umas siglazinhas, né? Aos poucos foi falando assim, PCC, JBI, Prisma SR, talvez seja novidade para muitas pessoas, para outras não, mas para algumas possa ser novidade. Mas olha que legal, ó. Nessa caminhada da gente, eu acho que está ficando claro como é que formula uma pergunta, como é que adequa ela a um acrônimozinho, né, que é o PCC, que nos ajuda a deixar uma pergunta bem redondinha, né? A gente já sabe que existem diretrizes de uma organização internacional que é chamada JBI. Então tem link disso daí lá no cronograma, vocês podem consultar, tá bom? Existe um checklist para você ir fazendo ponto a ponto do seu protocolo, né, que é o Prisma. Então vai ajudar tanto na confecção do protocolo quanto na escrita ali do artigo, tá bom? Tem outras coisinhas aqui, em virtude do tempo eu não vou comentar, mas que nós vamos nos debruçar sobre elas na próxima semana, né? Critérios de inclusão, né? Critérios de exclusão, o tipo de evidência que Fernanda falou, as bases de dados, tudo isso nós vamos falar. Nós vamos falar sobre os softwares, né? Inclusive, a gente deixou uma referência lá no cronograma, muito interessante, pessoal, que isso tudo que a gente está falando aqui parece ser uma coisa trabalhosa, porém, Fernanda já sinalizou que existem softwares para nos ajudar a fazer isso. Poxa, isso é um diferencial na vida do profissional. Não estou falando de pesquisador, não, tá bom? Eu estou falando na vida do profissional. Saber selecionar uma informação, saber organizar essas informações, né? Quantas vezes a gente não fica perdido, a gente vai salvando um tanto de arquivo, vai salvando um tanto de coisa. Então, existem ferramentas que nos ajudam a processar tudo isso, né? Deixar organizado, deixar arrumado. É muito bom a gente aprender. E eu deixei um vídeo lá bem bacana, que hoje as inteligências artificiais podem nos ajudar a isso. Então, vou dar um exemplo bem bacana aqui,
para vocês começarem a exercitar. Eu sei que algumas pessoas já estão exercitando, mas quantas vezes, né? Vou dar bem esse exemplo prático aqui. Thalita começou a construir uma questão junto com Mayra e ela talvez não está com tanta segurança, porque é uma das primeiras vezes que ela está fazendo isso. Mas se, por exemplo, ela fizesse essa pergunta no chat GPT, isso ajudaria muito ela, né? Se ela colocasse assim, ó, uma coisa importante, tá bom? Sempre seja gentil com a inteligência artificial. Se você fala assim, ó, bom dia, estou construindo um protocolo de revisão de escopo da literatura. Abaixo segue uma primeira versão da questão que eu construí. 2 pontos. Coloca a questão. Gostaria de saber se essa questão está adequada de acordo com as normas estabelecidas pelo JBI. Ele vai te dar uma resposta excelente. Vai te dar uma resposta excelente, né? Mais truques como esses vocês podem aprender aos poucos, né? Mexendo nas inteligências artificiais. Eu deixei um link também de como as inteligências artificiais podem ajudar no processo de construção de revisão de escopo. Tá bom? Mais alguém gostaria de participar? Mais alguma dúvida? Então, mais uma vez, agradecer a presença de todo mundo, né? Como a Fernanda falou aí agora, vamos ao trabalho. Podem ter certeza que é um trabalho muito prazeroso, gratificante, né? A gente aprender uma coisa e ficar bom nela, isso é muito importante, né? Geralmente a gente aprende muitas coisas na nossa vida, mas quando alguém vai te questionar, vai te fazer uma pergunta sobre algo, você treme na base, né? Então, é muito bom quando a gente aprende métodos e ferramentas para a gente ficar muito bom num tema. Então, o que a gente está aprendendo aqui é a capacidade da gente fazer uma boa pergunta e vasculhar a literatura e sintetizar a literatura sobre aquele tema e a gente vai ficar muito bom naquilo. Poucas pessoas vão poder nos contrapor sobre aquilo, né? É diferente de alguém que não sabe fazer uma boa pergunta, não sabe buscar isso na literatura, não sabe construir uma estratégia adequada. Então, fica um negócio meio furado, né? Daqui a pouco vem alguém e fala, não, mas o artigo de fulano fala isso ou aquilo. Quem manja de revisão de escopo não vai passar por isso, porque com certeza o artigo de fulano e de Beltrano você já consultou. Então fica essa dica aí para vocês se motivarem, né? Sigam os exemplos dos grupos que já estão trabalhando. Vamos tentar chegar na próxima semana todo mundo com sua perguntinha de acordo ao PCC, para a gente começar a formular a estratégia de busca, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, Fernanda, por todo o carinho e cuidado aí com o nosso grupo. Um abração aí para toda a galera da diretoria, né? Tem uma galerinha que fica trabalhando aí por trás, fazendo a frequência, né, organizando, né? Estão presentes aqui Danilo, Gabriel, tem Ana Clara também, Enzo, que não puderam participar hoje. Deixa esse abração aí para vocês, e um beijo, e uma boa noite, e até semana que vem. Nós vamos nos falando pelo grupo, tá bom?